Boa noite. Essa semana estamos recebendo aqui no nosso programa Gestão a diretora do Colégio Madre Bárbara, Maria Helena Jacques, para conversar um pouco sobre o ensino confessional. O que é isso, quais são as características e tudo mais. Boa noite, diretora. Tudo bem? Boa noite. Ótimo. Como é de praxe, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a própria história da professora e também um pouco da história do Madre Bárbara, um colégio, né, que antigamente conhecia como Escola Normal Madre Bárbara, né, e hoje é o Colégio Madre Bárbara, que tem não só uma presença muito forte nessa região, mas é responsável também pela formação pedagógica e cidadã de dezenas, centenas, milhares de pessoas aqui no nosso vale e fora. Um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouco mais da diretora Maria Helena Jacques. Eu me formei no Madre Bárbara em 75 e eu, na verdade, iniciei na escola como professora do curso normal, né, que na época era curso normal, e fiquei praticamente um ano trabalhando quanto professora. E logo após eu fui convidada para ser vice-diretora e coordenadora do ensino médio, tanto do curso normal como do ensino médio. Posteriormente, eu trabalhei esse um ano e aí então assumi essa responsabilidade. Permaneci 19 anos como vice-diretora e coordenadora e então após teve a eleição de capitular, né? E, na verdade, eu fui convocada ou indicada a ser a diretora da escola e já estou nesta função de diretora há 6 anos. E eu tenho curso de pedagogia, né, supervisão escolar, e também fiz um pós-graduação em administração, né, de administração escolar. E isso é importante, né? Porque na realidade, querendo ou não, cada vez mais as escolas são cobradas, os colégios são cobrados pelo seu desempenho. Nós vamos depois conversar um pouquinho sobre a área pedagógica, né, com a Vanessa, que é a coordenadora do Madre Bárbara, mas e um pouquinho da história do Madre Bárbara, para a gente não só rever, mas também entender que é um colégio que tem muitos anos de história na nossa região. Na verdade, nós fizemos parte da Congregação do Imaculado Coração de Maria, sendo a nossa fundadora, Bárbara Maiques, que, na verdade, ela foi beatificada, né, em novembro de 2000 vai fazer 7 anos, né, 7 anos que ela foi beatificada. E a Bárbara Maiques, a gente se espelha muito na sua missão, que uma das coisas mais fortes que ela tinha como pessoa era a humildade, era a justiça, a perseverança. E ela, aos 15 anos, ela ficou órfã de pai e mãe, né? E a partir deste momento, o pai dela casou 2 vezes, a primeira família tinha 14 filhos e a segunda família 9. E eles tiveram uma epidemia, uma doença, né, bastante forte, e acabou diminuindo o número de filhos. Na verdade, 14 com a primeira mulher e 9 com a segunda. E a Bárbara Maiques, então, ela foi morar, ela e a irmã Maria, que era a irmã dela, com a professora. E lá a Bárbara foi buscar algo que atraía. Ela fez o corte de costura, né? E aí a Bárbara, através desses problemas que surgiram com a família, de doenças, de fome, de muita tristeza, ela buscou se espelhar em Deus. E aí ela viu que ela tinha assim um caminho muito forte, promissor, para que ela pudesse assumir na realidade a vida religiosa, né? Então, Bárbara Maiques, ela foi um exemplo, né? Ela até dizia, né, nas suas cartas, mostremos com exemplos aquilo que com palavras ensinamos. E onde entra a questão da escola aqui? Como é que essa congregação chegou à nossa região? Porque aí vai ter toda uma história própria do colégio aqui no Vale do Taquari. Sim, quando ela veio para o Rio Grande do Sul, aí a Bárbara
né, a Bárbara Marques, procurou pessoas aqui da comunidade, né, de Lajeado, fez uma reunião, né, e aí ela foi ver as possibilidades, né, de alocar uma escola, criar uma escola aqui em Lajeado, né. Isso foi lá por 1843, né, mais ou menos, em torno, né, desta data, deste ano. Mas, na verdade, ela viu que havia muita possibilidade, né, através dos princípios, dos valores, né, que teriam, que a nossa região seria a região para que nós pudéssemos instalar, né, a escola aqui em Lajeado. Daí começou essa escola, na verdade, dia 30 de janeiro de 1897. E essa escola era chamada de Santana, né? Era uma escolinha pequena, tinha a capelinha que chamada de Santana, né? Santa Ana, na verdade. E começaram com 140 alunos e 7 irmãs, né? Que iniciou, então, o trabalho aqui em Lajeado. Mas a Escola Madre Bárbara hoje, o Colégio Madre Bárbara, hoje ele tem 118 anos. 118 anos. E nesse período aí de 118 anos, certamente centenas, milhares de pessoas foram formadas. Quais seriam assim, os marcos chaves que a gente tem, assim, momentos de virada, né, que a gente chama que deixou de ser aquela escola pequena para se tornar hoje uma estrutura do tamanho que ela tem? Teve o curso de enfermagem, que foi uma coisa assim bastante forte, né? Um dos cursos que foi significativo dentro da escola, né? Primeiro começamos com os alunos pequenos, né? A faixa etária pequena, pois então foram aumentando de acordo com o processo, né, dos anos, né, dos alunos, e aí foram avançando. Depois do curso de enfermagem, surgiu o curso normal, né, que nós tivemos 69 anos o curso normal. Aqui na região foi uma das escolas pioneiras na formação, né, do professor, foi o Madre Bárbara. E depois, então, nós instituímos também o maternal, né, o jardim de infância, né, o ensino médio e o curso normal. Atualmente, nós não temos mais o curso normal. Em 1908, a nossa escola, nós só tínhamos meninas, né? E depois, nós, mais tarde, em 1940 e poucos, surgiram, então, uma escola mista, onde, então, muitas vezes, as pessoas da comunidade perguntavam, tá, mas é a escola só de meninas, né? E isso ficou meio assim que um tabu, né? Até que começou assim se trabalhar mais com a questão da publicidade para nós mostrarmos de fato quem o Madre Bárbara atualmente é, né? Então são histórias, são trajetória que a gente viveu, né? E vai consolidar, obviamente, o Colégio Madre Bárbara. Com certeza. Para que a gente possa entender um pouquinho mais dessa parte pedagógica, nós vamos agora encerrar o nosso primeiro bloco. E no segundo bloco nós vamos receber a Vanessa Delvin Eli para conversar um pouco sobre a parte pedagógica e como funciona essa questão da qualificação do ensino que transforma o Colégio Madre Bárbara em uma referência em termos de ensino, não só na região, como todo o estado. Vamos para o nosso intervalo. Na volta do nosso programa, agora no segundo bloco, vamos dar uma olhadinha um pouco de como funciona o Colégio Madre Bárbara e entender um pouco mais na parte interna da organização, ou seja, ver como o colégio atua na sua questão do seu processo pedagógico, do seu processo de ensino. Vamos à nossa reportagem e depois nós voltamos para falar um pouquinho com a coordenadora pedagógica, professora Vanessa. Pintar com cola colorida ou com pincel e tinta. Atividades preferidas dos alunos da professora Fabielle. Em breve, os pequenos vão ter um novo espaço para praticar essas atividades. O Colégio Madre Bárbara está construindo um novo prédio. A estrutura vai atender somente crianças de 2 a 5 anos. Atualmente, a escola possui quase 50 alunos na educação infantil. Esse novo investimento da escola vai ser muito bom, porque vai ser algo muito moderno, algo muito tecnológico, que vai ser algo bem diferenciado, vai ter uma estrutura pensada e olhada para essas crianças.
Com certeza nós vamos nos preparar também, porque vai ser algo novo, algo diferenciado, para agradar os nossos pequenos, que o enfoque principal é agradar eles, que eles se sintam à vontade, se sintam acolhidos e se sintam bem. Os professores buscam na educação infantil incentivar o desenvolvimento de diversas habilidades. O mais importante, o nosso enfoque mais importante é fazer com que a criança se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta à vontade. Então a gente tenta sempre trabalhar com métodos diferenciados, seja com pintura de tinta, seja com cola colorida, com diversos materiais, assim trabalhando a aprendizagem e o crescimento, né, da criança. As atividades que eles mais gostam, claro, é correr, brincar, jogar bola muito, né? E também as atividades ligadas à pintura, com tinta, com cola colorida, que são atividades assim que exploram a coordenação, né, das crianças. Mas o que fazer quando elas só querem brincar? Nós temos uma rotina, então é importante isso desde sempre, começar com uma rotina. A criança acaba se adaptando à nossa rotina escolar, que primeiro eles têm um momento de brincar, mas é um momento mais calmo no pátio, depois a gente acaba entrando na sala de aula para fazer uma atividade, então, que explora a coordenação, alguma coisa, e depois nós acabamos então querendo adaptar tudo para que a criança se sinta bem, né? Então, seja tanto a atividade no pátio quanto na sala de aula, a gente acaba fazendo uma mescla, mas também proporcionando a eles esses dois momentos, né? Tanto na sala de aula quanto, né, em outras atividades mais agitadas, no pátio ou na educação física. Depois da reportagem, nós vamos aproveitar a presença aqui da coordenadora pedagógica, a professora Vanessa Delvin Eli, e tentar entender um pouquinho mais, afinal de contas, qual é a grande diferença que existe num colégio confessional para as outras formas de ensino na construção do conhecimento e principalmente do caráter, da personalidade dos alunos? Bom, boa noite, Gerson. O Colégio Madre Bárbara, então, ele tem as suas raízes nesse viés confessional, que é uma raiz religiosa, né, onde não se trabalha a religião católica propriamente dita, mas que tem esse compromisso com a nossa congregação, e aí que se dá a diferença com as outras escolas. Nós temos esse compromisso de trabalhar uma pedagogia que a gente chama de evangélico-libertadora. Evangélico por quê? Porque tem esse viés da escola confessional, que tem esse compromisso de estar trabalhando com os nossos alunos, esses valores, essas virtudes importantes que o colégio considera importante de estarem entrecruzando ao trabalho com os conhecimentos. Então, evangélico, libertadora. Libertadora porque nós temos no nosso projeto educativo um viés bastante forte com a educação freiriana, né? Paulo Freire, que foi um grande ícone na educação do nosso país, onde ele trabalhava essa questão de que toda a educação precisa libertar o ser humano, emancipar o ser humano e libertar o ser humano. Então, enquanto escola evangélico-libertadora, confessional, nós temos esse compromisso de estar trabalhando aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos que a gente chama de patrimônio da humanidade, que é o que nós temos à disposição hoje em termos de conhecimento para os nossos alunos, trabalhando sobre esse viés também de uma libertação, de uma transformação da sociedade. E aonde entra, até porque o nosso tempo é bastante curto, né? Mas aonde entra a questão da cobrança do mercado e principalmente dos pais, no sentido de, mas meu filho quer fazer vestibular, eu preciso ter todo um preparo para o futuro profissional dele. Como conciliar isso tudo? Sim, esse é o maior desafio. O maior desafio não só da nossa escola por ser uma escola confessional, mas esse está sendo o desafio das escolas como um todo. Porque hoje nós temos muito essa cobrança, sim, é uma cobrança até muitas vezes velada, né? Ela se dá pelos próprios resultados que aparecem por aí, onde nós temos esse compromisso de estar trabalhando com o conhecimento que vai levar a uma emancipação dos nossos alunos, que vai ajudá-los num futuro mercado de trabalho. E aí esse foco nós temos muito mais no ensino médio do que nos ensinos anteriores, porque é aí que se dá uma entrada profissional muito maior dos nossos alunos. E nós trabalhamos muito sobre 3 pontos, 3 eixos, que nós trabalhamos o conhecimento, que nós interpretamos como saber. E esse saber, ele não basta por si só, não basta os nossos alunos só saberem. Eles precisam saber fazer com esse conhecimento. Então, onde nós vamos aplicar, onde nós vamos investir, onde esse conhecimento se torna útil. E, além disso, também o saber ser.
Porque de nada adianta nós termos uma cabeça, como o Edgar Morin traz, né? Uma cabeça bem cheia. Nós não queremos os nossos alunos com uma cabeça só bem cheia. Nós queremos eles com cabeças bem feitas, onde eles saiam da escola e saibam utilizar, saibam valorizar os conhecimentos que foram ali trabalhados de uma forma bastante harmônica, de uma forma bastante afetiva também, e saibam se relacionar, porque a gente sabe que hoje o mercado exige muito isso. Exige pessoas que saibam se relacionar, exige pessoas criativas, exigem pessoas de conhecimento. Então, é sobre esse viés que a gente estrutura o nosso trabalho. Eu acho que em cima disso que a professora coloca, e é fundamental para toda a discussão que a gente está tendo aqui, a cobrança hoje, ela não pode prescindir da formação da criança, do caráter, da cidadania. Então, hoje em dia, a gente nota que parece que virou uma mercadoria a educação. E não é bem assim. E não é bem assim. A educação, inclusive, passou por uns períodos onde, especialmente as escolas privadas, passaram por um replanejamento na sua estrutura, onde se tentou, em alguns momentos, entrar com esse viés. A própria administração entrou com algumas ideias que contribuíram significativamente na educação, mas que também nos ajudaram a enxergar justamente isso. Educação não é mercadoria, educação é trabalhar com pessoas, porque em educação a gente trabalha com pessoas. Nós não estamos vendendo saber, nós precisamos conquistar os alunos para que eles também conquistem o seu espaço nesse mundo. Nós estamos trabalhando com a formação de cidadãos e não com a venda de cidadãos para o mundo. Bem, nós vimos esse segundo bloco um pouco mais, né, dessa questão que envolve o aspecto pedagógico, né, que toda a organização, no caso uma escola principalmente, ela se preocupa não só com o aspecto gerencial, mas principalmente daquilo que ela passa. Uma prestadora de serviço, ela tem que ter muito claro isso. Ainda mais uma escola, um colégio, isso tem que ser muito bem claro. O que ela quer e em termos de desenvolvimento e, no caso, formação dos alunos, das crianças que ela recebe. Bem, vamos para o nosso intervalo. No terceiro bloco a gente fecha, voltando a falar com a diretora, né, a professora Maria Helena, um pouco mais sobre a questão dos aspectos da estrutura do colégio e também das estratégias que a organização tem para os próximos anos. Vamos para o nosso intervalo. Bem, no nosso terceiro e último bloco, voltamos a conversar com a diretora Maria Helena Jacques, falando agora um pouco mais sobre a estrutura do Colégio Madre Bárbara e o próprio planejamento como um todo, né, no nosso último bloco do nosso programa. Professora, como é que funciona a estrutura do colégio e a questão do planejamento, né? Para onde o Colégio Madre Bárbara vai? Na verdade, esse ano nós estamos vivenciando um novo olhar na nossa congregação do Imaculado Coração de Maria, porque aconteceu uma reconfiguração. Nós éramos em 5 províncias e agora se tornou em 2 províncias. A partir deste ano, agora de 2015. O que é uma província, para a gente entender? Assim? A província, na verdade, é um grupo de pessoas que é nomeado de pessoas que eu digo irmãs, né? Todas não têm leigo, é só irmãs. Então, elas são... que é a característica de um colégio confessional. A característica do colégio confessional. Então, na verdade, elas se reorganizam, é feito um momento de estudo, de replanejamento, e aí é eleito o grupo que vai administrar, que vai acompanhar, que vai fazer os registros. Então, nós temos 2 províncias, né, que são bem maiores, né, porque nós tínhamos 5, mas, na verdade, o encaminhamento é este para essa nova gestão, este novo olhar da congregação. E em relação à estrutura da nossa escola, nós temos da educação infantil, né? Nós tínhamos de 4 anos em diante até o ensino médio, porque não temos mais o curso normal. E nós estamos com uma nova perspectiva e realmente a gente ousou bastante. Queremos fazer a inauguração do nosso prédio, do berçário, e contamos assim já com várias procuras, algumas matrículas efetuadas. Este ano já temos 2 turmas, uma no início do ano, abrimos em fevereiro, de 2 anos e 6 meses até 3 anos, e agora, dia 13 de abril, a gente abriu mais uma turma de 2 anos até 3 anos. E depois, em agosto,
com certeza iremos abrir o berçário, né? Que daí teremos o berçário nível 1, 2, 3, 4 e 5. Grandes perspectivas, é uma grande inovação para a nossa escola. A gente sente-se muito honrado por a gente ter conquistado este espaço, que nós somos 18 escolas da congregação e a primeira escola da congregação que terá berçário, essa grande oferta, será o Colégio Madre Bárbara. A história do Madre Bárbara sempre teve atrelado à questão da educação infantil, até a própria formação, né, nos cursos normais, de professores, quer dizer, então, essa ampliação da ação é importante, né, para você construir toda essa base, que obviamente vão ser também alunos depois no ensino fundamental, ensino médio, né? Na verdade, foi uma grande estratégia, porque a gente tem que ter um olhar visionário. E este olhar, nós vimos que, pela nossa região, o vilão, né, nós tínhamos que ir por este viés, que era a educação infantil e berçário. Por quê? Porque a gente vivenciou várias vezes na nossa escola pais que vinham visitar a escola com 2 filhos, um bem pequenininho e outro maior. Então, o que acontecia? A gente perdia o espaço porque nós não tínhamos nem o berçário e nem a educação infantil de 1 ano, 2 anos em diante, só a partir dos 4 anos. Então, nós começamos a refletir com as necessidades surgidas aqui da nossa região, aqui da nossa localidade. Fizemos uma pesquisa, nós analisamos juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e vimos que realmente era agora o momento onde o Madre Bárbara teria que tomar uma iniciativa, ir avante e acreditar de que nós teríamos sim essa possibilidade de começar com a educação infantil, desde o berçário. Por quê? Porque nós queremos cultivar e vivenciar melhor a nossa filosofia. Porque o aluno que entra no berçário, com certeza, a gente pode deduzir que terão continuidade do Madre Bárbara conosco. E aí sim nós temos condições de formar aquele perfil, né, dentro dos critérios, dentro da nossa filosofia, da nossa missão. Eu acho que aí é a grande questão, né, quando se trabalha no aspecto de gestão de uma escola ou quem trabalha na gestão do ensino. Você não tem um produto, você tem o desenvolvimento do caráter e da cidadania das pessoas. Há uma confusão muito grande quanto a essa questão aí do serviço prestado, mas sim da questão da construção do caráter. Eu acho que, como a professora me disse muito bem, se eu vou trabalhar desde pequenininho, eu posso trabalhar toda essa filosofia da construção desse cidadão. Com certeza. E a gente vê também este resultado, né, de que, de fato, por exemplo, na nossa escola, a gente percebe uma escola muito familiar. E eu me sinto muito à vontade, muito segura de fazer esse manifesto, porque é o que os nossos pais têm dado depoimento, né? Nós conhecemos o nosso aluno pelo nome, nosso relacionamento é muito afetivo, é muito com o coração, mas ao mesmo tempo é uma escola que deslumbra este perfil de aluno comprometido, que ele seja feliz, que ele não só opina, como ele saiba defender a sua ideia, argumentar, respeitar a ideia do outro, mas ao mesmo tempo que ele seja ele mesmo. E nossa escola trabalha justamente com esse enfoque, né, nosso diferencial, e também com a parceria direta com os nossos pais. E aí vem aquela velha história, né? A gente sabe que um colégio cria um vínculo muito forte com as pessoas e aí normalmente o pai tem boas chances de ter sido aluno nessa escola. Então isso cria um vínculo que você leva essa filosofia não só para o aluno, mas também para toda a família. E eu acho que isso é o grande diferencial das escolas que tem uma história, uma tradição. Na verdade, Gerson, a gente tem observado que nós chegamos a ter no Madre Bárbara 4 gerações. Então, vem bem de encontro isso que você agora mencionaste. Então, o que nos preocupa, assim, que nos dá também muita alegria e satisfação, que a maioria
da procura do Colégio Madre Bárbara, dos nossos pais, das pessoas que querem, eles já vêm praticamente assim decididos para estudar no colégio. Por quê? Pelo contato que tem de amigos, de parentes, de vizinhos, de vir de outras cidades e alguém indicar, né? Então, é essa referência, é esse reconhecimento, né? Então, nós nos preocupamos muito com a formação do ser humano, mas jamais esquecemos da qualidade do nosso ensino. Que o aluno aproveite isso para a sua vida, para a sua realização pessoal e que ele saiba aplicar na prática esse conhecimento, esse ensinamento. E que esse conhecimento ele seja significativo. Bem, hoje nós aprendemos um pouquinho mais de como funciona essa construção do conhecimento, mas principalmente a construção do caráter do cidadão, que é cada vez mais trabalhado por escolas de qualidade, como é o Colégio Madre Bárbara. Agradecemos a presença das professoras Vanessa e professora Maria Helena e vamos nos encontrar no próximo programa, sempre desejando muita saúde e sucesso para todos nós sempre. Muito obrigado, boa noite a todos.